Boa noite, irmãos. Espero que estejam tranquilos e serenos. Trago como tema tríade espiritual. Mas o que seria a tríade? A gente muito ouve falar, tríade de espíritos de luz, tríade de bons espíritos. Mas a tríade não é nada mais do que um trio. Pode ser um trio de objeto, um trio de entidades, mas que tem a mesma natureza, o mesmo vínculo. Lá nos aspectos do Espiritismo, temos como base a ciência, a filosofia e a religião. E é nesse último item, o quesito, a religião, que eu trago esse tripé, digamos assim, a oração, a fé e o silêncio. Mas como entender a oração? Será que precisamos verbalizar ainda, sabendo que Deus tudo sabe? E a fé? Essa pequena palavra, mas porém uma enorme força para muitos, que é um mistério, que ainda não há um conceito, cada um entende, experimenta, sente a fé individual de cada um. E o silêncio. Mas o que seria esse silêncio? Somente não falar, não verbalizar, não gesticular? Ou o silêncio da alma, a paz do espírito? A oração, então, ou a prece, ou a reza, mesmo que com palavras repetidas em outras línguas, não importa. É o caminho, não é mesmo? É a forma mais eficaz e segura para conectarmos com Deus, com o nosso Criador. Então, é através da oração que chegamos com mais eficiência até o nosso bondoso Pai. A oração, então, ela é dirigida ao nosso Criador, não é mesmo? Ou algum ente espiritual, e que está sempre integrada nos ritos de grande parte das religiões. Então, a prece, a oração é um ritual. Muitas vezes até a priori, né, a gente pensa um ritual, mas não, é uma forma de conectarmos com Deus. Trata-se de um ato religioso, no qual o homem procura manter uma ligação, como disse antes, com seres divinos, através da prece, da reza ou da oração. Uma frase que fica: oração ou prece, caminho mais rápido, verdadeiro e seguro para nos conectarmos com Deus. E a fé? Quando pensamos em fé, fica um pouco difícil de exteriorizar. Mas sabemos que todo mundo já teve momentos que acreditou na sua fé, naquele pensamento, e aquilo trouxe, digamos assim, felicidade, novidade em relação a uma circunstância ou ação. Então a fé é um sentimento que eleva, fortalece e gera mais luz a oração e a prece. Então, como disse antes, em relação à tríade, ela tem uma natureza, tanto a oração, como a prece, como a fé, como o silêncio. A fé é um sentimento de crença em algo ou alguém.
ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da fé. Como disse antes, cada um tem o seu conceito, tem o seu sentimento em relação à fé. Mas sabemos que a fé existe. A fé é um mistério do nosso planeta, da humanidade. Eu me recordo que um tempo atrás, eu acredito no YouTube, eu assisti um encontro de um fóssil que depois foi observado que era uma mulher. E ela estava em posição fetal, segurando um objeto. E através das costelas, se eu não me engano, foi identificado que era um esqueleto feminino. E ela ficou segurando aquele objeto ali há quanto tempo, aqueles restos mortais, simbolizando ali a fé em relação ao amuleto, ou a entidade, ou Deus que ela provavelmente acreditava. Mas a vontade era tanta que ela segurou naquele objeto, demonstrando ali a sua fé. Ainda tem terapias hoje em dia contra a ansiedade que geralmente em crianças, se eu não me engano, que orientam quando vem essa fobia, orientam a pegar um objeto que o próprio profissional da saúde entrega para a criança para que ele se sustente, para que tenha esperança e diminua aquele anseio. É a forma como cada um de nós, a fé, cada um de nós enxerga a verdade. Porque a fé, ela tem suas bases, como tudo na vida. A fidelidade, a firmeza, a constância, a lealdade e a honestidade fazem parte da fé. Então ela é sim verdade. Se não temos essas virtudes, talvez a nossa fé esteja um pouco equivocada. E a fé é a principal perspectiva que usamos para entender os fenômenos do mundo e nós mesmos. Muitas vezes ficamos num vazio existencial que começamos a não entender mais o mundo. Mas algo, em um determinado momento, ocorre conosco. Não somente atitudes boas, sofrimentos, desequilíbrios. E algo nos toca no nosso íntimo. Os nossos mentores, os nossos espíritos familiares, e a gente percebe que algo além daquele sofrimento existe. A origem dela, como disse antes, no mesmo significado, a origem é hebraica. O significado é fidelidade, firmeza, constância, lealdade e honestidade. Agir de tal forma, de tal maneira, que inspira confiança, ou seja, em tudo que é capaz de nos fazer seguir em frente e nos tornarmos menos sozinhos, menos frágeis perante as incertezas dos dias. Então a fé, ela tem esse poder, digamos assim, de que a gente acredite no amanhã, mesmo às vezes o horizonte esteja meio escuro, os dias não tão ensolarados, as flores não tão coloridas, não é mesmo? Mas em relação à fé, ela faz com que olhamos e continuamos a nossa marcha sempre com esse impulso que é para frente e para cima. Só um trecho aqui em relação à fé. Os pés descalços que sobem montanhas,
as velas acesas, as danças e cantos que ecoam nos 4 cantos do planeta, mostram que os fiéis são mais felizes, vivem mais, conseguem combater doenças e superar adversidades com mais facilidade. Então, aquele que tem fé, ele tem esse, digamos assim, esse poder de modificar, nem que seja o final. Muitas vezes a gente tem fé e as coisas não acontecem, mas a gente percebe que a perspectiva e o final vai ser diferente. Vamos entender ele com mais facilidade. A frase que fica: fé é sentimento único e poderoso aos que realmente possuem. E o silêncio? O que podemos pensar em relação ao silêncio, como no início ali na introdução disse? Será que isso aqui é somente um silêncio do corpo, da boca, dos gestos? Ou é aquela paz, aquela serenidade que precisamos? Dado momento, como é importante a gente silenciar, não é mesmo? Eu, particularmente, próximo à meia-noite, eu fico num estado ouvindo somente o ar, o vento. E muitas vezes eu rezo para que chegue aquele momento, para encontrar um pouco desse silêncio que também nos conecta com Deus, tanto com a fé como as orações. E como é difícil, não é, meus irmãos? O que mata realmente o homem é aquilo que sai da boca, não o que entra na boca do homem. Quantas situações difíceis que poderiam ser evitadas se ficássemos sem falar, não é mesmo? Todos nós temos essa dificuldade. Lá em Provérbios 21, 23, consta o seguinte: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. E quantos males se propagam, quanta violência ocorre, irreversíveis em relação ao que falamos. Às vezes nem falamos para determinada pessoa e ocorrem essas situações. Então o silêncio é importante também no meio da nossa fala, mas o que eu quero trazer aqui é o silêncio da nossa alma, a nossa paz interior que temos que exercitar, nem que seja um tempinho por dia. Falávamos antes ali, não se igualando evidentemente, que Jesus, ele se afastava, não é mesmo, do local para orar, para refletir. O apóstolo Paulo também fez essa mesma experiência, foi para o deserto, foi o momento que Jesus se manifestou para ele, dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Seguindo. Mas Jesus retirava-se, como disse antes, para lugares solitários e orava. Como ele nos orienta em ir até os aposentos ou quarto para orar em silêncio, porque em silêncio Deus ouvirá. Mas também orienta o oposto disso, para não falarmos muitas palavras em relação à prece. Então ele ia nesses lugares solitários e orava. O silêncio muitas vezes é um local tranquilo. É isso que às vezes a gente não consegue muita conexão, não consegue muito virar os olhos e olhar nossos sentimentos,
para que possamos exteriorizar esses melhores sentimentos com o nosso próximo, com os nossos familiares, é devido a isso. Às vezes ficamos com muita turbulência desse mundo agitado e ansioso que nos encontramos. Quando o nosso coração e a nossa alma está inquieta, entrando por vezes, nos vemos em meio ao silêncio. Esse silêncio que eu digo que às vezes nos tira da situação que a gente se encontra. Um exemplo disso, há empresas, há países que no trabalho eles têm um determinado tempo, 15 segundos, digamos assim, que é para o relax, não é mesmo? E é aí que está, aproveitar o tempo. Quantas pessoas que chegam naqueles 15 minutos e fazem essa olhada para o íntimo, naqueles 15 minutos. Se cada pessoa falasse apenas o necessário e no momento oportuno, haveria um salutar silêncio na terra. Aquilo que disse antes. Quantos males seriam evitados? Fazer silêncio diante de observações pejorativas. Não adianta a gente revidar. Vamos trazer lá as nossas mágoas também, nossos arrependimentos. Pejorativas, de assuntos prejudiciais, matando ao surgir a informação malsã. Então, é difícil, é muito difícil. Mas quando necessário, não vamos revidar. É um duelo verbal que não acaba bem. A frase que fica: silencia e encontrarás a sua essência. E os ensinamentos de Jesus, o que ele nos traz em relação à oração. Quando surge a dúvida sobre a oração, o mestre da vida, Jesus, dá-nos como principal indicação o silêncio. No primeiro conselho, diz-nos para nos recolhermos aos nossos aposentos e mantermos-nos em silêncio, que nosso Pai em silêncio escutará. No segundo conselho, diz-nos para não proferirmos muitas palavras, ou seja, remete-nos novamente para o silêncio mental, pois Deus já sabe o que precisamos. Mas nós sabemos que é importante verbalizar, sabemos que Deus, Ele tem todo esse conhecimento, Ele sabe de tudo, mas é muito importante a gente reforçar, verbalizar em relação à oração, à reza ou à prece. Fizemos isso, né? Temos abertura, encerramento. Acredito que a maioria das crenças verbalizamos ainda. Qual o silêncio que o Mestre nos tenta indicar que nos aproxima de Deus? O nosso pensamento. O nosso pensamento é uma prece. Desde que emanada com pensamentos do bem, do amor, da caridade e paz. O pensamento, a prece inicia-se no pensamento. Tanto que a prece feita aqui, de dentro para fora, ela é muito difícil. Falar aqui na frente é simples, mas fazer ali 2 minutinhos de prece do coração para fora é mais difícil, porque vem do nosso íntimo. Então o nosso pensamento surge como base em nosso conhecimento. Não pensamos, não refletimos o que não sabemos.
Além disso, o pensamento e a nossa personalidade que gera novos pensamentos constroem-se em base em nossos impulsos e desejos. Quando algo sentimos e queremos, nossa mente roda em volta disso. É uma forma que temos, é uma preocupação, ou estamos plasmando aquilo que queremos. E sabemos que plasmar, mentalizar, acontece. A mente, ela vai projetar a matéria, hoje ou amanhã. O pensamento é desgastante, é intenso. Segundo a psicologia, são números, não são estatísticas. Temos entre 45 mil a 60 mil pensamentos por dia. E temos 1.440 minutos no mesmo período de tempo. Então, nós somos como um macaco doido. O macaco doido, ele é assim. Na filosofia, existe uma expressão lá dos antigos que diziam que o ser humano é um macaco doido. Mas como assim isso? De que forma? O nosso pensamento, ele se movimenta, ele pula de galho em galho como um macaco doido. Então ainda não focamos esse silêncio, essa reflexão, ainda não temos esse ato natural de exercitar isso. Podemos constatar essa intensidade quando estamos com algum problema. A nossa cabeça, nosso pensamento, fica cansado com a força com que acontecem aqueles pensamentos à volta disso, no sentido das preocupações, do desejo. E quando o pensamento adoece, ou se dedica ao que é agonizante, chamamos de depressão. E quando o pensamento se dedica a gostos maldosos, apelidamos de doença psíquica. Jesus disse-nos: vós sois escravos, e aconselhou-nos a vigiar, pois não sabemos o que vem do que consideramos nosso o pensamento. Então sempre ele nos traz a vigiar os nossos pensamentos e a orar. Sabemos das influências que temos em relação aos nossos irmãozinhos da espiritualidade, e muitas vezes pensamos coisas que não são da nossa natureza. Então sempre vigiando e orando. Se no pensamento nasce tudo, em especial o que é negativo, temos essa natureza, não é mesmo, do negativismo. Ainda do negativo, pois vivemos uma época planetária onde o mal é maior que o bem. E é nesse silêncio que nasce a paz, a harmonia, a humildade e o amor. Tem que haver guerra para que valorizamos a paz. E o mal ainda existe para que tentamos observar a diferença do mal para o bem. E estamos num país também de provas e expiações. Ainda, já partindo, saindo dele. Se alguém nos faz mal e permitamos que o impulso da resposta nasça, seremos agressivos para essa pessoa. Corremos o risco de ganharmos mágoa e ódio. É aqui que eu me referia do silêncio.
talvez a gente abrindo a boca, a gente se arrependa no futuro. Se nós mantermos firmes em nosso silêncio, perceberemos que foi um impulso mental daquela pessoa. Por qualquer motivo, não conseguiu travar. Sentiremos compaixão pela sua ignorância, pois daqueles atos aumentará a sua infelicidade. Então, aquele que arremessa a pedra, ele não vai ser feliz nunca. O silêncio não é um silêncio forçado pela mente, mas um silêncio de desapego do mundo material. É aquilo que eu digo, ter um momento, um espaço, uma situação que pensamos só na harmonia, na conexão e no nosso bem-estar. Se sentimos ódio por alguém, o perdão é este silêncio que vem calar aquela voz que se levanta quando nos lembramos do que aconteceu ou quando vemos a pessoa e aquele mau sentimento renasce. Então o ódio, ele queima todas as nossas células cerebrais de tudo que é forma e maneira. Não, quando ressentimos, não geramos hormônios do prazer, da alegria, somente vibramos no ódio. Ao desapegarmos e abandonarmos aquele ódio, acontece o silêncio sobre aquele assunto e aí encontramos novamente essa paz. Por isso o silêncio é a vibração que nos aproxima de Deus. Este silêncio é constituído pelo jejum dos vícios físicos, pois nascem insistentemente em nossas mentes antes da prática, e dos vícios morais, como o orgulho, o egoísmo e a avareza. Tentemos lembrar de um vício que não nasça nos pensamentos. Fica difícil? Não. A cura a estes vícios inicia através da vigília. Para que nós possamos aperceber deles, ter a sensibilidade, não é mesmo, que aquilo não é bom, é um vício, é nocivo para nós e para quem nos rodeia. Depois, o início da oração, voltando nela. Pedido de força a Deus, essa força e essa coragem, que é o terceiro conselho de Jesus, a oração. Jesus dá-nos o exemplo lá em Mateus 26:36. Quando sentiu grande angústia pelo que se aproximava, e pediu a Deus que afastasse dele aquele cálice que aparecia em seu puro ser. Então, mesmo a Jesus, não é mesmo? Esses sentimentos aconteciam. Depositou o problema nas mãos de Deus, rogando que fosse feita a sua vontade e não a dele. Lá no Morro da Caveira, não é mesmo, onde Jesus foi crucificado, mesmo crucificado, naquele martírio, naquele sofrimento, ele pediu para Deus o nosso perdão. Ele não pensou no sofrimento dele, dos cravos nos pés e nas mãos, e nem da coroa de espinhos. Ele pediu para o nosso bondoso Pai o nosso perdão.
Depositando então o problema nas mãos de Deus, rogando que fosse feita a sua vontade e não a dele, ficando 1 hora aproximadamente em silêncio, quando voltou, encontrou Pedro, isso aqui é um trecho, a dormir, e relembrou-lhe o hábito da vigília, que era importante, para que permanecessem fora da tentação. Então veja bem, naquela época já havia a preocupação em relação ao que pensamos em relação da vigília, que ele diz aqui para Pedro, em relação à tentação. Tentação é essa que é expressa no Pai Nosso, para livrar-nos das tentações. Pois esta aparece em nós, sobre a mente, pois ainda somos frágeis em relação a isso. Mas é no silêncio nos encostamos ao Espírito. É nesse momento de introspecção e reflexão que sentimos as entidades, os nossos mentores, nosso espírito protetor, nossos espíritos familiares, sempre próximo de nós. A humanidade não tem o hábito do silêncio, pois não parece nada por olhar com os olhos do pensamento ou raciocínio, como é respondido lá no Livro dos Espíritos, acerca da pergunta: o que é o Espírito? A espiritualidade superior diz que para nós nada é, mas este é alguma coisa. No silêncio existe um vazio, e esse vazio é existir em paz. Nem todo vazio é desesperador. Quando ficamos nesse vazio, é sinal que desconectamos por momentos, e muitas vezes ali é que nos encontramos. Damos um enorme valor ao funcionamento do pensamento. O pai de toda a maldade humana, pelo seu funcionamento descontrolado. Então, o descontrole é o pai da maldade humana, como disse antes. Verbalizar, agredir, não é um bom caminho. Faz parte da enorme ilusão que vivemos e teremos de ultrapassar para crescermos como seres. O cultuar do silêncio nos levará a uma forma de estar onde colocaremos o pensamento como nossa ferramenta, e este só aparecerá quando nos for necessário. E não vivemos assim. Achamos que somos donos do nosso pensamento. Não. Somos insuflados, incutem nas nossas ideias pensamentos e atitudes que não temos controle. Então não somos ainda donos do nosso pensamento. E muitos de nós, não é mesmo, acreditamos que isso já acontece, mas não. Não somos donos do nosso pensamento. Esta é a maior das ilusões da humanidade, a que nos faz cair nas doenças psíquicas sem forma de sairmos dela, pois acreditamos que o pensamento é um instrumento nosso. Logo somos conduzidos por este, quando deveríamos usar apenas quando fosse útil. Então não somos donos dos nossos pensamentos, por isso que temos que orar, vigiar e orar. A frase que fica: experimente estar atento à sua mente, vigie como Jesus aconselhou e tire as suas conclusões.
Mas nunca esqueça, vigiai e orai sempre. Era isso, meus queridos, que eu tinha para hoje. Sempre lembrando a importância da prece como hábito do dia a dia. Depois que adquirimos esse hábito, muitas vezes a gente está fazendo a prece noturna e o cansaço nos toma, e logo acordamos de novo e reiniciamos aquela prece, e muitas vezes dormimos de novo, acordamos e reiniciamos a prece, e assim é ao despertar. Vamos fortalecer a nossa fé sempre e silenciarmos quando for necessário. Encontrar diariamente um momento, um local que possamos nos conectar ao nosso Criador, aos nossos irmãozinhos da espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos trazem ideias boas, respostas. É só dormirmos com um problema, mas fazer essa entrega para Deus, mas entregar de coração. Entregar a Deus e ficar nervoso, ansioso, não é uma entrega. Entregar a Deus é entregar aquela situação e ficar sereno, na fé e na esperança. Eu agradeço pela presença de todos e pela paciência de me ouvir, e vamos então para a prece. A título de orientação, fechamos os nossos olhos, respiramos fundo, agradecendo por mais essa noite de envolvimento, de união, agradecendo por mais um dia com os nossos entes queridos, com os nossos familiares e amigos, e que unidos, neste momento, emanamos bons pensamentos, boas energias, fluidos de paz, de cura e de luz a todos os irmãozinhos necessitados, nos lares, nas calçadas, nas praças, nos hospitais, em todo local que houver um irmão necessitado, que essas boas energias cheguem até eles. Agradecemos o envolvimento do nosso patrono Francisco Valdomiro Lorenz, que sempre traz luz, traz esperança e paz a essa casa de oração. Agradecendo ao Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, que para nós é um norte e no mesmo tempo a bússola, com o exemplo que ele nos deixou aqui em relação à sua caminhada, à sua vivência e através do Evangelho. E ao nosso bondoso Pai, nosso Criador, que nos ofertou tudo e que ainda estamos em uma caminhada um pouco lenta, mas estamos em direção à paz e à esperança. Que possamos sair daqui mais fortalecidos do que aqui chegamos e deixarmos aqui toda a energia que não for tão boa, para que essa bendita casa transforme em energias de paz e luz a todos nós. Que assim seja.